Abra sua Bíblia, por favor, em João, no capítulo 3, a partir do verso 16 até o verso 21. João 3, de 16 a 21. Chamo sua atenção para este texto, para nós pensarmos sobre o extraordinário amor de Deus. O extraordinário amor de Deus. João 3, de 16 a 21. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele. Mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Gente, é quase Natal, nós estamos a exatos 7 dias da véspera da queridíssima festa cristã. Todo mundo costuma gostar dessa época do ano. Você observa que as pessoas parecem ficar mais generosas. As decorações deixam os ambientes mais bonitos, aconchegantes. As músicas tocadas, elas evocam bons sentimentos, recheados de boas lembranças. Exceto para quem é patrão, mas o 13º salário traz um pouco de alívio financeiro, não é mesmo? As confraternizações, elas dão trégua para a rotina pesada do dia a dia de trabalho. As mensagens, os presentes alegram o coração de quem reparte, de quem recebe. Enfim, Natal é uma época especial do ano, tanto para cristãos como para quem não tem fé nenhuma. Afinal de contas, o Natal é o único dia santo cristão que também representa um feriado secular importante, especialmente para o comércio. E certamente que pelo tamanho das cifras movimentadas no final de cada ano, o Natal vai perdurar por muitos e muitos anos, até que o Senhor volte. O que nós celebramos no Natal? Os cristãos afirmarão corretamente que o Natal é a festa da celebração do nascimento de Jesus. Jesus nasceu, isto é Natal. O próprio nome Natal, do latim natalis, tem sentido de nascer. Há, porém, quem veja nesta ocasião um problema, porque a verdadeira data do nascimento de Jesus é desconhecida. Você sabe disso? Eu sei disso. Alguns vão nos dizer que Jesus nasceu em março, porque foi ou era o final do inverno e início da primavera lá em Israel. Outros vão dizer que foi no início do outono, naquela região do mundo, a região de Israel. O outono é de setembro a dezembro e o inverno é de dezembro a março. Então alguns dizem março, outros dizem não, Jesus nasceu em setembro, outros dizem não, é outubro, novembro. Quando Jesus nasceu? A bem da verdade, não existe uma estimativa que historicamente possa responder a esta questão, que para muita gente é intrigante. A única certeza que a gente tem é que o dia 25 de dezembro é uma data meramente simbólica e ilustrativa, porém, de um acontecimento absolutamente real e fundamental. Se eu vejo algum problema em nós celebrarmos o Natal no dia 25 de dezembro, algum problema em celebrarmos o nascimento no dia 25 de dezembro, de forma nenhuma, Jesus nasceu de verdade. E esse fato ele tem que ser sim celebrado em algum momento, todos os anos, até que Jesus volte para buscar a igreja.
Devemos, portanto, celebrar o Natal. E por que Jesus nasceu? Qual é a razão do Natal? Jesus nasceu, conforme a gente leu em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Logo, celebra-se o amor de Deus pelo mundo com o nascimento de Jesus. O Natal, gente, é a festa do extraordinário amor de Deus. Por isso que hoje, na série de exposições no Evangelho de João, nós não precisamos fazer nenhum esforço, seguindo a nossa agenda, a gente dá de cara com o texto natalino. Então hoje eu quero convidar você para mergulhar comigo nesse texto de João, o texto que a gente leu no início, em busca de uma correta compreensão do que de fato significa ou representa o amor de Deus pelo mundo. Fala-se tanto em amor hoje em dia, prega-se tanto amor, até a cantora Simone, em 1995, gravou uma versão do John Lennon, Happy Christmas, War is Over. E quem nasceu nesse período vai se lembrar, então é Natal, e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Eu não vou cantar não, minha voz é melhor que a da Simone, mas acho que você se lembrou da música. Então é Natal e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo, do amor como um todo. Então é Natal, a festa cristã, do amor como um todo. É curioso que esta música é uma versão, como disse, de uma música de John Lennon. E na música de John Lennon não se fala de festa cristã e não se fala de amor. Só um parêntese para você. Amor como um todo. Como assim? O que é amor? O que significa amar? O que a gente celebra do amor na festa do Natal? O que significa dizer que Deus nos ama? De que forma Deus nos ama? Quão extraordinário é o amor de Deus? O que o amor de Deus produz nas pessoas? Quando a gente se debruça sobre este texto de hoje, a gente encontra pelo menos 4 verdades sobre o extraordinário amor de Deus. E estas verdades eu quero ver com vocês hoje à noite. Primeira verdade: o extraordinário amor de Deus se revela na forma de Deus amar. Segunda verdade: o extraordinário amor de Deus se reforça pela iniciativa de Deus ao nos amar. Terceira verdade: o amor de Deus, o extraordinário amor de Deus se retém daqueles que têm outras coisas para amar. E a última verdade é que o extraordinário amor de Deus se repercute através daqueles que Deus escolheu amar. Este é o nosso roteiro para refletirmos sobre o extraordinário amor de Deus. O extraordinário amor de Deus se revela na forma de Deus amar. Verso 16, João 3,16. Falar em amor, gente, é fácil, difícil é amar. Não é assim que a gente costuma dizer? Falar é fácil, difícil é amar. E é mesmo. Tudo bem que Deus nos amou, mas de que forma Deus nos amou? João diz, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Vocês vão se recordar, os membros da igreja, que há algum tempo eu preguei uma série de mensagens só sobre este versículo. Eu não vou me deter tanto assim nele, pois se você quiser se aprofundar no estudo deste verso em particular, que é um dos textos-chave da Bíblia, você pode procurar no nosso site. O que eu destaco é o seguinte: é possível que a maioria não saiba, mas existe um debate sobre exatamente onde as palavras de Jesus terminam aqui no texto de João 3, e onde começam as palavras do apóstolo João. Porque o capítulo 3 começa com um diálogo de Jesus com Nicodemos. E se você tem uma Bíblia na qual as palavras de Jesus estão em vermelho, é quase certo que a sua Bíblia traga os versos 16 a 21 em vermelho. Quem tem em vermelho, levanta a mão.
A verdade, porém, é que os versos 16 a 21 são prováveis comentários de João e não as palavras de Jesus. Jesus parou de falar no verso 15 e João faz um comentário sobre o diálogo que ele mesmo registrou no Evangelho. E por que se afirma isto? Primeiro, porque quando a gente lê João 3,16, a gente entende claramente que a cruz parece já estar no passado. Isto é, João escreveu como quem já provou da entrega do Filho de Deus pelo pecador na cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é como se João estivesse olhando para trás e estivesse dizendo: Jesus já morreu por nós. Outra coisa, o Carson, comentando este texto, ele explica que Jesus muitas vezes faz referência a si mesmo como Filho do Homem. Você pode ver em João 3,13. Jesus se autodenomina o Filho do Homem. Jesus nunca se autodenomina o Filho unigênito de Deus, como está em João 3,16. Aliás, quem sempre usa essa expressão, Jesus como Filho unigênito de Deus, é o próprio João que escreve o Evangelho. Você vê isso em João 1,14, em João 1,18, em 1 João 4,9. E a outra evidência de que a partir de João 3,16 não são mais as palavras de Jesus, mas de João, o evangelista, é que Jesus nunca chamou Deus de o Deus. Jesus sempre chamou Deus de o Pai. Portanto, se fosse Jesus, mais natural seria que ele dissesse: porque o Pai tanto amou este mundo. Parece-nos então, gente, que o que nós temos em João 3, de 16 a 21, não são as palavras do próprio Jesus, mas o comentário inspirado de João sobre o amor de Deus, a nós revelado em Jesus Cristo. Agora, saiba de uma coisa: mesmo estas palavras sendo palavras de João e não de Jesus, elas são inspiradas e tão verdadeiras e válidas quanto se tivessem saída dos próprios lábios de Jesus. E por que essa explicação é importante? Porque o que a gente enxerga é que João está nos explicando por que Deus enviou o Filho unigênito do Pai. Note a conjunção aí no verso 16, por quê? Porque Deus amou. Por quê? O verso começa com esta conjunção, inclusive na língua original, que é o grego. A propósito, quando você lê a Bíblia, você jamais pode deixar de observar essas conjunções, porque essas conjunções têm como função juntar as orações coordenadas. Pastor do céu, aula de gramática no culto de Natal. Mas se nós não enxergarmos essas coisas, a gente não enxerga a beleza das Escrituras. Duas orações coordenadas na mesma frase, sendo que a conjunção coordenada ela vai explicar o motivo da primeira oração, da primeira frase. Então observe agora, na prática, e vai ficar mais claro. João 3,14. João 3,14, Jesus está falando a Nicodemos o seguinte: como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. E aqui encerra o discurso de Jesus, e João, o evangelista, começa a falar explicando o que Jesus acabou de dizer: porque Deus amou tanto o mundo. Jesus diz: o Filho do Homem precisa ir para a cruz. E João explica: ele foi para a cruz porque Deus amou o mundo. Por isso que essa conjunção coordenada ela é importante. João 3,16 está explicando por que Deus levantou Jesus na cruz. Foi amor. Deus amou o mundo, e de tão extraordinário que é esse amor, o amor de Deus pela humanidade chega a ser chocante, e eu quero que você enxergue isso. Gente, vamos ser honestos, amar quem é igual a gente é fácil. Amar seus filhos é muito fácil.
Amar nossos filhos, nossos netos é facinho. Amar a carne da nossa carne, amar o sangue do nosso sangue, amar quem pensa como a gente, amar quem sente como a gente sente, amar quem nos elogia, amar quem nos complementa, é fácil, é normal. Difícil e até chocante é a gente amar quem é totalmente diferente da gente, muito pior que a gente. É difícil amar quem feriu a gente e vive ferindo a gente, não é verdade? Quem que a gente costuma amar? A gente costuma amar quem é fácil de amar. Amar o que é amável é normal para nós. Amar o que não é amável é chocante. Papai Noel, por exemplo. Papai Noel ama quem é amável. Tanto é assim que ele presenteia só os bons meninos e as boas meninas. Sim, eu sei, Papai Noel não existe. Opa, estraguei a festa de alguns. Mas o Papai Noel representa no imaginário popular todos aqueles que só conseguem amar o que é amável. O Papai Noel representa a nossa humanidade que só consegue amar e presentear quem é bonzinho, quem é amável. Então deixa eu te dizer uma coisa, Papai Noel é sem graça. Deus é cheio de graça. Deus é gracioso, por quê? Porque Deus ama quem não é amável, e é por isso que o amor de Deus é extraordinariamente chocante. Deus amou o mundo. Quem é o mundo que Deus amou? É o mundo que odeia o Filho de Deus. Deus amou quem não é amável, e quando se ama aquilo que não é amável é chocante. Conversando com seus irmãos que ainda não criam nele, Jesus fez uma revelação chocante sobre o mundo que Deus amou. Disse Jesus o seguinte em João 7, versículo 7: o mundo não pode odiá-los, mas o mundo me odeia, porque eu acuso o mundo de fazer o mal. E foi esse mundo que odeia o Filho de Deus que Deus amou. O mundo não só odeia o Filho de Deus, João 7,7, como diz João 1,10, o mundo não reconheceu Jesus. O mundo, João 14,17 nos diz, o mundo de forma nenhuma quer o Espírito da verdade, porque o mundo não vê e não reconhece Jesus Cristo. E aí a pergunta é a seguinte: você continuaria amando alguém que te odeia? Você continuaria amando quem não confia em você? Quem rejeita suas palavras? Você continuaria amando quem não nota você e não faz questão de notar você, não faz questão de te conhecer? Aliás, gente, vamos ser francos, como é que a gente costuma se sentir quando a gente vê alguém amando outra pessoa? E essa outra pessoa que é amada por aquela pessoa que a gente conhece, só maltrata a pessoa que a ama. Como é que a gente chama gente assim? Fulana é boba, continua amando aquele homem. Fulano é bobo, continua amando aqueles filhos. Não é verdade, gente? Não é isso que a gente costuma dizer dos que amam aquilo que não é amável? Mas o extraordinário amor de Deus se revela na forma de Deus amar. Ele ama quem não é amável. Deus ama o pecador. Deus ama o mundo. E é extraordinariamente chocante olhar para Deus e ver que Deus amou o mundo que o odeia, que o rejeita, que não o reconhece, que não o recebe, que não dá a mínima para Ele. Mas Deus amou esse mundo. Paulo chama esse amor de algo que nos constrange.
Romanos 5,8, Paulo diz assim: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Muito cuidado aqui, sabe por quê? Porque na cultura tão orientada pela idolatria da autoestima na qual a gente vive, é muito fácil alguém pensar e dizer assim: obrigado, uau, que bom. Muito obrigado por me fazer lembrar o quanto eu sou amável, a ponto de Deus enviar Jesus para morrer por mim. Eu tenho muito valor. Será? Você leu direito esse texto? Cuidado, porque a ênfase está no amor de Deus, a ênfase não está na pessoa que foi amada, a ênfase está na qualidade do amor, e não na qualidade daqueles que foram amados. Você prestou atenção? O texto diz: mas Deus prova o seu grande amor, quando ainda éramos pecadores, Ele enviou Jesus. Nada nos atraía, ou nada em nós era digno da atração de Deus. Deus amou esse mundo pecador, que o odeia, que rejeita suas palavras, que chama Deus de mentiroso, que chama Deus de quem não sabe o que faz. Paulo tinha tanta consciência de que a ênfase estava no amor de Deus, na forma de Deus amar, e não na qualidade daqueles que Deus amou, que quando Paulo escreve a Timóteo, dando testemunho da conversão dele mesmo, olha o que Paulo escreveu, 1 Timóteo 1,15, abra lá comigo. 1 Timóteo 1,15, Paulo diz assim: esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior deles, de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse o quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna, honra e glória a Deus para todos sempre. Então eu te pergunto, onde está o extraordinário aqui? O extraordinário está na qualidade de quem foi amado? Ou o extraordinário está na forma como Deus amou aqueles que não são nem um pouco amáveis? Nós. Está claro, gente? O extraordinário é o fato de Deus amar. O fato de Deus amar como amou. O fato de Deus amar um mundo nada amável. O fato de Deus amar um mundo como eu e você. O extraordinário amor de Deus se revela na forma de Deus amar. Deus amou o mundo que o odeia. E o odeia por quê? Jesus nos disse por quê, João 7,7, porque Jesus sempre condena nossas obras más. Por isso que quem vive em pecado, sempre vai questionar a palavra de Deus. Sempre vai encontrar dúvidas na palavra de Deus, sempre vai pôr objeções na palavra de Deus, porque não quer a autoridade de Deus sobre a vida dele. Quando alguém chega a esse ponto, eu te conto um segredo: nem argumente com tal pessoa, entregue ela a si mesma. Deixe Deus cuidar dela. Deus amou quem não era amável. E Ele amou de uma forma que Ele deu o seu próprio filho. Ele não entregou nenhum tipo de touro, bezerro, cordeiro, cabra para o sacrifício. Ele entregou o próprio filho. Uma vez que o salário do nosso pecado é a morte, João 6,23, Deus entregou o Filho. Deus não poupou o próprio Filho, mas entregou o Filho como sacrifício no lugar do pecador, Romanos 8,32. Então, a forma como Deus amou é tão extraordinária, que Ele amou um mundo que não o ama, que o odeia. Amou a ponto de dar seu próprio Filho, abrindo assim uma porta de vida eterna para aquele que crê, poder desfrutar de vida eterna e não perecer. E o que cabe a estes, a mim e a você, é apenas crer. Crer, você não tem que fazer sacrifício nenhum.
Agora, crer, nós já vimos sobre isso quando estudamos João 3,16, é você fazer de Jesus seu maior tesouro, sua maior alegria. O extraordinário amor de Deus se revela na forma de Deus amar. Deus amou quem não era nem um pouco amável, eu e você. Segundo, o extraordinário amor de Deus se reforça pela iniciativa de Deus ao amar. Versos 17 e 18. A iniciativa de Deus ao nos amar. Verso 17. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê no Filho de Deus. Mas quem não crê no Filho de Deus será condenado? O que diz o texto? Já está condenado por não crer no Filho único de Deus. As pessoas costumam dizer, e corretamente, olha, Jesus não veio condenar ninguém. É verdade, como é que ele condena o que já está condenado? O mundo já estava condenado, diz o verso 18. E mais uma vez, esse extraordinário amor de Deus se revela de uma forma chocante. Aonde está o choque nessa afirmação de João? Deixa eu te dar um exemplo pequeno. Como é que você se sentiria se você soubesse que um desses condenados à prisão perpétua, esses criminosos repugnantes que ninguém deseja ver fora da cadeia, imagine você abrir os jornais amanhã e ler que eles foram postos na rua porque inocentes foram colocados no lugar deles na prisão. Imagine. Imagine um Fernandinho Beiramar e tantos outros criminosos nas ruas e no lugar deles, pessoas inocentes. Gente, isso é tão absurdamente chocante que as nossas leis, graças a Deus, nem permitem isso. Por quê? Porque criminosos têm que pagar pelos seus crimes. Condenados devem cumprir suas sentenças. A justiça precisa ser aplicada sobre o condenado para que o bem comum seja perpetuado. Só que Deus, tendo amado o mundo condenado pelo pecado, e ao mesmo tempo não podendo deixar de ser justo, porque o salário do pecado é a morte, Deus aplicou sobre o próprio Filho a pena do pecado. Deus colocou um inocente no lugar de um culpado. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, diz João, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação para quem crê no Filho, porque o Filho se fez condenação por nós, mas quem não crê em Jesus já está condenado por não crer no Filho de Deus. Gente, Deus tomou a iniciativa de amar, provendo uma maneira de salvar todos aqueles condenados que crescem no Filho de Deus. Por que Deus fez isso? Para revelar graça e verdade, para ser justo e justificador, para glorificar o nome dele na justa condenação do pecador obstinado que não se arrepende e segue incrédulo, mas também para glorificar a salvação ou o amor dele, a graça dele na salvação do pecador que se arrepende e crê em Jesus. João, gente, ele está reforçando o amor de Deus, mostrando para nós a iniciativa de Deus salvando quem já estava condenado, por não querer de forma nenhuma se voltar para Deus com arrependimento e fé. Gente, não deixe de notar que nós só podemos conhecer essa medida do amor de Deus quando essa medida é provada em contraste com a aplicação da justiça merecida sobre o pecador. Em outras palavras, Paulo vai nos dizer que o que salva o pecador da justiça de Deus é o amor de Deus. Ele diz assim, Romanos 5, verso 9. E uma vez que fomos declarados justos pelo sangue de Jesus, ou seja, uma vez que fomos declarados justos
pelo amor de Deus Pai ao entregar o seu Filho na cruz por nós, uma vez que isso nos declarou justos, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio de Jesus. Sabe por que eu destaco isso? Porque muita gente tenta resguardar o amor de Deus, anulando a justiça de Deus. O amor de Deus se destaca de forma mais gloriosamente bela quando ele é colocado em contraste com a justiça de Deus. Nós já estávamos condenados. A justiça de Deus aplicada sobre todos nós pecadores glorificaria a Deus do mesmo modo, mas ele quis ser mais glorioso ainda, sobrepondo amor. Deus não enviou Jesus, gente, num mundo neutro. Deus não enviou Jesus num mundo em que, quando Jesus aqui chegou, todos eram neutros. Aí de repente uns se tornaram anti-Jesus e outros se tornaram pró-Jesus. Não, o mundo não era neutro, ninguém é neutro. Todos nós pecamos, todos somos culpados, todos estaríamos perecendo sem Jesus, portanto, estávamos sob a justa condenação de Deus, já estávamos condenados. Então o extraordinário amor de Deus se reforça pela iniciativa de Deus ao amar esse mundo já condenado por causa do nosso próprio pecado. Isso tem que chocar você. Terceiro, o extraordinário amor de Deus se retém daqueles que têm outras coisas para amar. Versos 19 e 20. Gente, quando se fala do amor de Deus, algumas coisas precisam ficar muito claras. Em primeiro lugar, o que salva o pecador não é o amor, mas Jesus, enviado como prova de amor. Salvação dos pecados não é fruto de algum sentimento subjetivo per si, que simplesmente fez Deus ignorar o pecado. Não, não. Salvação é fruto de uma obra objetiva, a morte de Jesus na cruz, no tempo e no espaço, cerca de 2017 anos passados, no lugar do pecador. Note que João 3,16 não diz assim: Deus amou tanto o mundo que nos perdoou. Foi isso? Não é isso. Ai, Deus amou tanto. Fulano ama tanto, ele perdoa. Não. Deus amou tanto o mundo que deu Jesus, seu Filho unigênito, no lugar do pecador que nele crê. Jesus morreu, gente, de forma que a morte dele seria suficiente para salvar a todos. E Jesus faz o convite a todos: vinde a mim todos. Mas a salvação, ela é eficiente para salvar apenas aqueles que creem. Ela é suficiente para salvar todos, mas só salva eficientemente quem crê, as ovelhas de Cristo, os eleitos de Deus Pai. Outra coisa sobre o amor de Deus. Nem todos serão salvos da ira de Deus. O texto disse isso. Serão salvos da ira de Deus os que creem em Jesus Cristo. Os que recebem Jesus Cristo nos seus corações com arrependimento e fé. Ou seja, religião, boa intenção, boas obras não vai levar ninguém para o céu. Seu nome no hall de membros de uma igreja não te salva. Basta você olhar para a história de Nicodemos que nós estudamos domingo passado à noite. Então, quando a gente diz que a salvação está em Cristo, a gente combate uma das ideias mais comuns no mundo de hoje, que os teólogos chamam de universalismo. Porque eles acreditam que no final todos vão ser salvos. Isso não é verdade. Só serão salvos os que estiverem em Cristo. Cristo é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Quando João nos diz que a salvação é recebida pela fé em Cristo, ele combate outra grande ideia comum nos nossos dias, que os teólogos chamam de inclusivismo.
Onde as pessoas dizem, não, o importante é ter fé. Se você tiver fé, essa sua fé sincera será colocada no que Cristo fez. Se você crê nele ou não, não importa, o importante é fé. Isso também não é verdade. Porque serão salvos quem creram no nome de Jesus. Gente, se de um lado o universalismo dispensa o sacrifício de Jesus na cruz, anulando a justiça em nome do amor, do outro lado, o inclusivismo descarta a necessidade de fé exclusiva no Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, abandonando assim o novo nascimento em detrimento de religiosidade, abraçando religião no lugar de regeneração. E isso não salva. Veja comigo mais uma vez o que de fato salva. E veja o que de fato no final condena um pecador. Leia comigo de novo, João 3, de 16 a 18. Leia com atenção. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele, do Filho, de Cristo. Não há condenação alguma para quem crê em Cristo, mas quem não crê em Cristo já está condenado por não crer no Filho único de Deus, a saber, Cristo. E aí, nesse ponto, alguns podem colocar objeções, dizendo assim, espera aí, se a salvação é só por meio de Jesus Cristo, isso não é justo da parte de Deus? Como é que Deus vai poder condenar quem nunca teve, por exemplo, a chance de ouvir sobre Jesus, pastor? Você já ouviu isso? Espero que você não tenha dito isso, mas você já ouviu isso. Como que Deus condena quem vive tão piedosamente, talvez com outro tipo de fé, com outro tipo de religiosidade, com outro tipo de espiritualidade? Deus não é justo, pastor. João já sabia disso. João já sabia desse tipo de argumento. E aí ele nos dá os 2 versos seguintes, que são fabulosos. Ele vai explicar por que o ser humano já está condenado. E ele vai explicar que a condenação não se baseia porque uns tiveram chances e outros não tiveram chances. A condenação se baseia em algo muito mais sério e profundo. João 3, 19 e 20. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz. As pessoas amaram. Veja que João está usando uma linguagem das emoções, não é nem tanto cognitivo, é de sentimento. As pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Verso 20, quem pratica o mal odeia a luz, não se aproxima da luz, teme que os seus pecados sejam expostos. Observe a sua vida, por exemplo. Quanto mais seduzido pelo amor das trevas, menos você abre sua Bíblia ou ouve uma mensagem, menos você deseja a igreja. Por quê? Porque as obras são más. Você ama mais escuridão do que trevas. E por que você odeia a luz? Porque você não quer que a luz exponha seus pecados. E expor aqui não é no sentido de ser exposto para ser criticado, porque nós vivemos numa época em que ninguém mais faz questão de esconder o pecado, não é mesmo? Nossa, é a época do orgulho. Orgulho gay, orgulho da maconha, orgulho disso, orgulho daquilo. Então o ser humano, ele não faz mais questão de esconder o pecado, não. E ele ainda bate no peito e fala, eu é porque eu não sou hipócrita, eu faço o que me dá vontade. Então o que João está dizendo, se ele está dizendo que eles preferem as trevas, porque temem que os pecados sejam expostos? João está dizendo que o que eles odeiam é você dizer que o que eles fazem é pecado.
Eles não querem a luz, não é porque eles têm vergonha. Não, eles não querem luz porque eles sabem que a luz expõe a verdade e diz, é errado, é certo. O que torna a nossa geração diferente de todas as demais não é porque hoje a gente peca mais, a gente sempre pecou, é que hoje a gente tem orgulho de pecar. E aí a gente foge da luz, a gente não se aproxima dela. Por quê? Porque a gente não quer que os pecados sejam julgados. João está dizendo que o extraordinário amor de Deus se retém daqueles que têm outras coisas para amar. Outros deuses, seus próprios desejos, amam suas conquistas, amam suas coisas, amam suas realizações, amam sua justiça própria, ama seu amor próprio, ama o seu dinheiro, ama o oculto, ama essa liberdade que ele acha que tem para fazer o que quer. João está dizendo que Deus não condena por capricho. João está dizendo que Deus já condenou quem está amando a escuridão. E a escuridão é tudo que não é Cristo. A escuridão é tudo que não vem de Cristo. Então, gente, quem nunca ouviu de Jesus, viverá até o final da vida, amando as obras das trevas, sem ao menos desejar conhecer o Criador, e muito menos o Filho eterno de Deus. Quantas não são as histórias de missionários que quando chegam em algum campo missionário, tentando levar o nome de Cristo, quantas não são as histórias deles serem assassinados, alguns até devorados. Então não caia nessa de achar que Deus é injusto porque alguns não vão ouvir, porque quem não ouve, se ouvisse, continuaria amando as trevas do mesmo jeito, jamais desejariam conhecer a Deus Pai. Quando Deus, por exemplo, você se lembra da história de Sodoma e Gomorra? Quando Deus queria destruir Sodoma e Gomorra por causa dos atos de injustiça, Abraão travou um diálogo com Deus, no mínimo ousado, e aquela conversa nos revela o senso de justiça e de amor de Deus. Abraão diz, Deus, mas o Senhor vai destruir aquelas cidades todas, e se tiver algum justo lá dentro? O Senhor não pode ser injusto matando os justos. Olha Gênesis 18, 25. Gênesis 18, 25, Abraão diz, claro que não farias tal coisa, Senhor, destruir o justo com o perverso, afinal estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira, isso não é justo, certamente não farias isso, acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? E Deus respondeu a Abraão, Abraão, deixa eu te dizer uma coisa, se eu encontrar naquelas cidades 10, um que seja justo, eu poupo a cidade inteira por causa deles. Como é que a gente sabe que não tinha justo naquela cidade? Porque Sodoma e Gomorra foi destruído. E por que Sodoma foi destruído? Porque Deus é injusto? Não, porque o mundo já está condenado, o mundo está condenado porque ama mais a escuridão do que a luz. E deixa eu te contar um segredinho, leia Gênesis 18 e 19 e perceba o seguinte, se não é Deus agarrando Ló pelo colarinho e falando, sai daí logo, ele teria morrido cozido. A mulher dele virou sal, porque olhou para trás. O que o episódio de Sodoma e Gomorra nos ensina sobre a justiça e o amor de Deus? Quando Deus nos entrega a nosso livre-arbítrio, que eu costumo chamar servo-arbítrio, porque é servo do pecado, quando Deus nos entrega a nós mesmos, a gente fica lá em Sodoma e Gomorra na boa. E o fogo do juízo nos consome. Isso é justiça. Todos merecíamos aquilo. Se não é o amor e a graça de Deus chegando em Ló e falando, vem aqui Ló. É graça e verdade. Então não tema por aqueles que morrem sem nunca ter ouvido falar de Jesus, eles amam mais as trevas.
E se Jesus chegasse diante deles, é provável que eles crucificariam de novo o Filho de Deus. Porque se houvesse um sequer em qualquer recanto desse planeta, digamos que até inclusive vida lá em Plutão, se tivesse um justo dizendo: eu quero conhecer Deus, eu quero conhecer quem criou esse universo, eu quero conhecer Deus, Deus daria um jeito de mandar Jesus lá. Não tenha dúvida disso. E se Ele não manda, é porque ninguém quer. E aqueles bem-intencionados, religiosos, espiritualmente orientados, mas que não têm fé em Cristo, esses continuarão também condenados. Por quê? Porque não nasceram de novo. Porque não nasceram da água e do Espírito, como vimos em Nicodemos, não tiveram seus pecados perdoados, não tiveram seus corações transformados, não foram lavados pela água do sangue de Jesus, não foram revividos pelo Espírito Santo, e as pessoas, elas não precisam de mais religião, as pessoas precisam de regeneração. É Deus injusto? De forma nenhuma. O convite se estende a todos, todo aquele que crê em Jesus não perece, mas tem a vida eterna, e quem não crê em Jesus já está condenado. Por quê? Porque seus próprios amores os condenam. Eles amam as obras das trevas, eles amam saciar o apetite da carne, eles amam seguir a inclinação do coração, eles odeiam a luz, eles odeiam Cristo, eles fogem de Jesus, eles questionam a Bíblia, eles chamam Jesus de fanatismo de crente, de religioso, eles não querem, eles odeiam, eles matam, eles crucificam. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. O extraordinário amor de Deus se retém daqueles que têm outras coisas para amar. E a última coisa, o extraordinário amor de Deus se repercute através daqueles que Deus escolheu amar. Verso 21. Gente, se não fosse a iniciativa do amor de Deus enviando Jesus, João 3,16, se não fosse a iniciativa de Deus levando as ovelhas de Deus com fé e arrependimento a Jesus, João 6,65, todos nós continuaríamos amando as obras das trevas, odiando Jesus, escondendo os pecados, seguindo o caminho da justa condenação, pois nossas obras continuariam más. Sem Jesus nós permaneceríamos condenados. Graças a Deus, porém, que em Jesus Cristo nós fomos salvos da ira de Deus, da justa condenação de Deus. E aqueles que têm dificuldade em ver Deus como tendo ira pelo pecado, não pode se esquecer que nós, para encontrarmos e fazermos sentido desse mundo, temos que dizer que tem alguém bravo com a gente. O que o povo do movimento verde diz? A natureza está brava com a gente porque a gente tratou ela má. Aí a natureza responde com terremotos. A gente sabe, no fundo, que tem algo errado com esse planeta. E a gente sabe, no fundo, que a culpa é nossa. Sabe ou não sabe? Uns vão culpar a natureza, outros vão culpar a sociedade, outros vão culpar o PT, outros vão culpar o PSDB, outros vão para a rua, outros vão para o Congresso. E aí a gente fica, tem algo errado. E o que está errado? Nós amamos mais as trevas do que a luz. Nós já estávamos condenados, se não fosse por Cristo Jesus vindo pegar suas ovelhas, enviar Jesus na cruz no lugar delas, nos catar pelo colarinho e falar: Leandro, creia. Graças a Deus. Olha como termina esse parágrafo, verso 21. Mas
Quem pratica a verdade se aproxima da luz. O crente anda na luz. Como ele na luz está, Cristo. Por isso, igreja, deixa eu te dizer uma coisa como aplicação para nós. Quando você descobre que um dos nossos irmãos ou irmãs começa a se afastar da luz ou da comunhão, vai atrás com graça e verdade. Porque as obras das trevas nos afastam da luz. Não se iluda. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Jesus nos salva com a verdade, para nos fazer praticar a verdade. Jesus nos leva para a luz, para a gente andar na luz. Jesus nos salva para que a gente possa repercutir sua verdade, sua luz, o amor de Deus Pai. Jesus nos salva para que os outros olhem para nós e vejam em nós a vontade de Deus sendo feita. E assim eles também desejem, de alguma forma, ouvir desse evangelho que nos salvou. O verso 21 responde também a um dos anseios mais profundos do nosso coração, que é o desejo de viver por algo maior do que nós, não é verdade? Nem sempre as pessoas trabalham no que trabalham só por causa do dinheiro, porque quem trabalha pelo que trabalha só por dinheiro, acaba entrando em depressão, acaba se arrebentando. Todos nós queremos algo maior do que o dinheiro. Nós temos desejos, sonhos, planos, trabalho, enfim, nossos amores, nossas atitudes mostram que a gente quer viver por algo maior do que essa vida apenas. Todo mundo quer algo que dê sentido, significado para viver. E esse texto, João 3:21, nos mostra que Jesus nos dá tudo isso. Ele nos salva com a verdade, para sermos arautos da verdade. Ele nos traz para a luz, para nós podermos levar luz. Ele nos salva para fazer de nós espelhos, refletores da glória de Deus. Ele nos chama para uma vida cujo propósito é muito maior do que acordar amanhã de manhã e bater a meta do mês. O extraordinário amor de Deus se repercute através daqueles que Deus escolheu amar. A esses, Deus deu salvação, significado, está santificando. Eles viverão eternamente com Deus. Então, Natal é a festa cristã. Natal celebra o amor de Deus. O amor extraordinário de Deus que envia Jesus no lugar do pecador. O amor extraordinário de Deus que nos salva, estando nós já condenados. O amor extraordinário que nos traz luz para revelar quais de fato são nossos amores, o que eu amo de verdade, porque aquilo que eu amo, escuta bem, ou me salva ou me condena. Se você não ama Jesus, acima de tudo e de todos, alguma coisa você ama. E se o que você ama mais de tudo nessa vida não é o Senhor Jesus, se você não pode dizer como Paulo, para mim viver é amar Jesus e morrer é lucro porque eu vou estar com Jesus. Se você não pode dizer isso, diga agora aí no seu lugar: Deus, misericórdia de mim, Jesus tem que ser meu grande amor. Faça com que Jesus seja meu grande amor. E aqueles que me amam, diz o Senhor, fazem a minha vontade. Buscam na palavra como viver. O amor de Deus traz luz para revelar nosso coração. O amor de Deus traz salvação, significado. É por isso que a gente celebra o Natal, gente. O Natal é muito mais do que pernil, lombo, peru, chester, farofa, luzes, árvore de Natal, músicas bonitas, espumante, refrigerante, Coca Zero. O Natal é mais do que isso. O Natal é Deus enviando Jesus para salvar o pecador, luz para nos tirar das trevas, salvação para nos dar sentido,
Você já provou desse amor de Deus? Você já recebeu Jesus com arrependimento e fé? Então hoje à noite eu te digo, neste último domingo, o próximo já é véspera de Natal. Arrependa-se e creia hoje à noite. Você vai ser salvo, transformado. Você vai aprender a amar como Deus amou. Como é que Deus amou? Entregando Jesus. Vocês viram um absurdo essa semana? Fizeram com o coitado do Papai Noel lá em Itatiba, São Paulo. Quantas vezes eu fui a Itatiba, morava em Campinas, lá pertinho. Papai Noel foi levar a balinha para as criancinhas de 9 a 12 anos, acabou a balinha, as criancinhas meteram pedra no Papai Noel. Que mundo é esse? Que mundo é esse que apedreja aqueles que eles acham que têm obrigação de derramar graça sobre eles? Uau! Quando você vem a Jesus, você aprende o que é amar. Amar é você dar. É você se entregar, mesmo quando aqueles pelos quem você se dá, pelos quais você se dá, mesmo se eles não são amáveis. Pastor, mas e quem vai me amar? Deus te amou de tal maneira que deu Jesus. Deu Jesus. Desgaste-se amando, leve outros ao conhecimento da graça e da verdade, ame a luz, ame as obras da luz, viva para a glória de Deus. Esse extraordinário amor de Deus, quando você prova dele, você não é somente salvo, você é totalmente transformado para melhor, dia a dia transformado. Arrependa-se e creia em Jesus, saia daqui celebrando o extraordinário amor de Deus. Esse é o sentido do Natal. Feche seus olhos e ore comigo, por favor. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, não nos deixe esquecer de quão extraordinário é o seu amor, amando-nos quando não éramos nem um pouco amáveis, reforçando o seu amor por nós, enviando Jesus quando já estávamos condenados, enviando-nos teu Espírito de forma a nos fazer nascer de novo e fazer com que nosso coração deixe de amar as obras das trevas para amar a luz, salvando-nos para nos dar um novo propósito de vida. Que extraordinário amor é esse! Não nos deixe tratar isso com indiferença por causa da nossa familiaridade com essa verdade. Não nos deixe ignorar essa verdade porque o nosso coração está mais encantado com as trevas. Livra-nos disso, Pai. Dá-nos amor por Jesus, dá-nos desejo por Jesus. Ó Deus, que nós possamos amar mais Jesus do que qualquer coisa. Dá-nos esse amor, eu preciso disso. Obrigado pelo extraordinário amor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.